gostaria de, nesse momento, convidar você a abrir seu exemplar das Sagradas Escrituras juntamente comigo no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 20. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 20. Eu quero trazer uma breve reflexão bíblica com base nesta história que nós vamos ler aqui. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Depois vamos retomar a leitura no versículo 15 e encerraremos a leitura no versículo 22. Vamos pular aqui a história narrada nos versículos de 8 a 14 na nossa leitura, mas nós iremos, claro, comentar essa história aqui durante a nossa exposição. Todos encontraram 2 Samuel, capítulo 20, versículos de 1 a 7, de 15 a 22. Se você encontrou, diga aleluia. Amém. Diz a palavra de Deus: Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa, a Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa em guarda, e as sustentava, porém não entrou a elas, e estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa: Convoca-me os homens de Judá para o 3º dia, e tu então apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha designado. Então disse Davi a Abisai: Mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão, pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que porventura não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicri. Verso 15 em diante. E vieram e o cercaram em Abel-Bet-Maaca, e levantaram uma tranqueira contra a cidade, assim que já estava em frente do antemuro. E todo o povo que estava com Joabe batia no muro para o derribar. Então a mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, peço-vos que digais a Joabe: Chega-te cá para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher: Tu és Joabe? E disse ele: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras de tua serva. E ele disse: Ouço. Então falou ela dizendo: Antigamente costumava-se falar dizendo: Certamente pediram conselho a Abel, e assim o cumpriam. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Porém um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi: Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a buzina, e se retiraram da cidade, cada um para suas tendas, e Joabe voltou a Jerusalém ao rei. Você pode dizer amém? Amém. Queridos,
As histórias do Antigo Testamento são um tanto sangrentas, né? Mas elas nos trazem algumas lições profundas. Tem muita coisa que a gente poderia extrair aqui dessa passagem, mas eu gostaria apenas de destacar algumas. A primeira delas é que mal Davi havia saído de uma tempestade, que foi a revolta, a sublevação, a rebelião de seu filho Absalão, e já estava formando outra tempestade que tinha o potencial de ser muito maior do que a anterior. E na vida isso costuma acontecer. Às vezes a gente sai de uma dificuldade e quando a gente pensa que depois daquele inverno vem uma primavera, começa a se formar um inverno ainda mais intenso. A lógica das estações não funciona muito, às vezes, no dia a dia, na nossa trajetória de vida. É como diz o salmista, um abismo chama outro abismo, muitas vezes. E a imagem que ele descreve ali, naquele texto de Salmos, para sermos mais precisos, é a de alguém que está escalando e aí ele escorrega, despenca, cai, e depois que ele cai, ele tenta se levantar, escorrega e cai mais ainda, ele desce mais ainda. Um abismo chama outro abismo, ali eu estou escalando, escorrego e caio. E quando eu estou, então, querendo me levantar, escorreguei e caí mais embaixo ainda, né? Em vez de dali continuar subindo, eu continuo caindo. Às vezes acontece isso na nossa vida. A gente sai de uma tempestade, né? A gente fraturou o osso, às vezes é fratura exposta, aí você faz lá a cirurgia, e quando o osso está calcificando, vem outra fratura em cima. É terrível, isso acontece. Isso aconteceu com Davi. Davi tinha vencido Absalão numa batalha sangrenta, 20 mil pessoas morreram, segundo o texto bíblico, a maioria não pela espada, mas nos desfiladeiros ali do bosque de Efraim, onde até o próprio Absalão ficou preso pelos seus cabelos. O texto bíblico diz que mais morreu gente ali, devido à geografia do bosque de Efraim, porque eles ficaram encurralados pelo exército de Davi, do que pela espada do exército de Davi. 20 mil pessoas morreram, com certeza dos dois lados, não só de um lado. E Davi estava em Gileade, quando ele recebe a notícia de que a vitória foi garantida, mas Joabe desobedeceu uma ordem expressa de Davi, que ele deu para todo o exército. Sejam brandos com Absalão, não o matem, tragam ele vivo, e Joabe desobedeceu essa ordem. Joabe, que não era flor que se cheire, né? Ele, inclusive, já havia matado Abner, que, como Davi dirá mais à frente, a Salomão, era um homem muito melhor, muito mais valoroso do que Joabe. Joabe matou alguém que era melhor do que ele, só porque era melhor do que ele, e ameaçava a posição que ele tinha pelas suas qualidades. E Joabe, mais à frente, ainda vai fazer mais coisa terrível, como a gente já já vai ver nesse trecho aqui que nós não lemos, né? Mas logo quando Davi tem essa vitória sobre Absalão, ele, em vez de fazer o que geralmente os reis faziam nesse momento, entram com o exército na cidade e aí pegam aquelas pessoas chaves ali dentre os traidores e faz uma matança e se vinga. Ele não faz isso. Ele recebe a notícia de que os líderes das tribos de Israel estão conversando entre si e disputando sobre a questão da volta de Davi. E eles estão conversando entre si, dizendo assim: gente, Absalão já morreu. A gente não estava gostando muito de Davi nos últimos anos, a gente aceitou o governo de Absalão, mas o Absalão morreu. E outra coisa,
Lembremos que Davi foi quem nos protegeu, nos libertou contra os filisteus. Eles começaram a lembrar as coisas boas que Davi fez. E é muito bom quando a gente faz coisas boas, porque as pessoas podem esquecer por um tempo, mas em determinado momento, quando precisam definir alguma coisa, quando precisam de alguma ajuda, vão se lembrar das coisas boas que você fez. Aí eles pensaram, não, mas ele nos ajudou contra os filisteus. Ele é nosso rei, vamos fazê-lo voltar então. Mas eles ficaram só naquela conversa e ainda não tinham definido se iriam fazer Davi retornar ou não. Mas Davi sabe que está tendo essa conversa. A Bíblia nos diz que essa conversa chega aos seus ouvidos e ele então manda os sacerdotes, Zadok e Abiatar, para conversar com os líderes de Judá. Por quê? Porque ele era da tribo de Judá. Então ele manda Zadok e Abiatar para conversar com os líderes da tribo de Judá, os anciãos, e a mensagem é a seguinte: eu, Davi, sou osso dos vossos ossos, sou carne da vossa carne, sangue do vosso sangue, nós somos irmãos, vocês são meus parentes, são a minha parentela, eu sou de Judá. Então, ninguém melhor para liderar esse retorno do rei do que a tribo do rei, a tribo de Judá. Inclusive Davi, num de seus salmos, se não me engano, no Salmo 60, chama de o legislador de Israel. Judá é o legislador de Israel. Enfim. E os anciãos ouvem essas palavras e dizem, sim, vamos fazer isso. E a mensagem dos sacerdotes continua. Ela se dirige agora a Amasa, que tinha sido o general de Absalão na sua revolta. Amasa, que era primo de Absalão, ele era filho de Abigail, irmã de Davi. Então Absalão, quando subiu ao trono, ele tomou o primo dele, Amasa, e colocou como general. Amasa, que curiosamente vai ser primo também de Joabe. Ali era muito família, né? Não tem esse conceito de nepotismo, uma coisa errada, não existia isso, né? E Joabe era primo de Amasa, que por sua vez era primo de Absalão. Enfim. E Davi diz a Amasa através dos sacerdotes, você também é de Judá, você é parente meu, inclusive mais próximo ainda, você é meu sobrinho, você é sangue do meu sangue. Amasa, eu te perdoo por você ter se unido à rebelião de Absalão, e se você aceitar o meu perdão e se unir a mim, te digo mais, eu vou tirar Joabe e colocar você no lugar dele. Joabe já tinha matado Absalão desobedecendo a ordem de Davi, então Davi diz, ele está fora da jogada e é você agora o general. Amasa aceita a proposta do tio e então ele vai com o povo de Judá encontrar-se com Davi para trazê-lo. No caminho muitas coisas interessantes acontecem, não dá para a gente comentá-las aqui, mas são coisas interessantes que também trazem lições para a gente. Mas o fato é que quando Davi chega com o povo de Judá, os demais líderes das tribos de Israel, os líderes das demais tribos, eles ficam enciumados. Puxa, a tribo de Judá está conduzindo o rei, nós não fomos consultados. E a gente estava conversando sobre a possibilidade de trazer o rei de volta. Essa conversa ela ocorre justamente no final do capítulo 19, se você ainda está com sua Bíblia aberta. Versículo 41 diz o seguinte: e eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei, por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa por sobre o Jordão e todos os homens de Davi com eles? Por que isso aconteceu sem a gente se consultar, sem a gente participar disso? Foi só o pessoal de Judá que fez isso? Então responderam todos os homens de Judá, os homens de Israel. Veja, a pergunta foi feita ao rei, mas Davi ficou em silêncio, quem tomou a frente foi Judá. Os líderes de Judá tomaram a frente e responderam, porquanto o rei é nosso parente. E por que vos irás por isso? Podia parar por aí, né? Mas aí, ai. Quando você fala demais, você pode começar uma confusão, né?
Bastava dizer, porque o rei é nosso parente. Mas eles dizem, e por que vos irás por isso? Porventura comemos à custa do rei ou nos apresentou algum presente? Quer dizer, vocês querem se unir ao rei por outras coisas. Não, o nosso interesse é porque ele é o nosso parente. Vocês têm outros interesses. Aí, essa colocação deles criou, então, uma instabilidade ali. Verso 43 diz, e responderam os homens de Israel, os homens de Judá, e disseram, 10 partes temos no rei, e até em Davi mais temos nós do que vós. Olha, vocês são uma tribo, nós somos mais. Acho que aqui estava Judá e Simeão, por isso eles falam 10. Bem, somos 10 tribos, vocês são menores. Então nós temos a maior parte do reino. 10 partes temos do rei, e até em Davi mais temos nós do que vós. Por que, pois, fizestes pouca conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira para tornar a trazer o nosso rei? Aí o verso termina dizendo, porém a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Ou seja, provavelmente Davi, nesse momento, ele vai se manifestar e vai dar razão ao pessoal de Judá. Pronto, a confusão estava estabelecida. Você sabe que essa instabilidade entre as tribos, né? Entre, mais especificamente, Judá e as demais tribos, isso vem de longe. Né? Quando Saul morre, um filho deles, Bozete, fica governando sobre todas as demais tribos, enquanto Davi é rei só sobre Judá. Depois que Isbosete morre, Davi não o matou, havia guerra entre as duas casas, mas Davi não o matou, foi gente de Isbosete que, traindo, o matou. Aí então as demais tribos se unem a Davi. Ele é ungido rei sobre todo Israel. Davi que recebeu 3 unções em sua vida. Né? Ele foi ungido ainda adolescente por Samuel. Depois, aos 23 anos, ele é ungido rei sobre Judá. E depois, aos 30 anos, ele é ungido rei sobre todo Israel. Ele recebeu 3 unções. Muita especulação sobre isso, de que essas 3 unções representam rei, profeta e sacerdote. Apesar de ele ter sido ungido para ser rei, mas a Bíblia nos diz que Davi é profeta. O Antigo Testamento diz isso é corroborado no Novo Testamento, que o chama de profeta. Né? E tem profecias dele, inclusive, que são messiânicas. Ele era profeta, ele não era só rei, ele era um profeta. Né? Naquele tempo do Antigo Testamento só eram ungidos os reis, os profetas e os sacerdotes. E Davi é o único caso no Antigo Testamento de rei sacerdote em Israel. Salomão também ele tem um pouco dessa atribuição. E depois isso não se repete mais. E o tempo não permite que a gente fale sobre isso aqui, mas os próprios teólogos judeus, eles afirmam isso, asseveram isso, que parece que Deus abriu uma exceção com Davi, e Davi podia fazer coisas que só quem podia fazer eram sacerdotes. Ele não sacrificava no templo, mas ele oferecia sacrifícios a Deus diretamente. Ele abençoava todo o povo, que era uma função do sacerdote. Ele, inclusive, organizava a liturgia levítica toda. Mais à frente, Salomão, que parece que tem um pouco dessas atribuições também, quando ele constrói o templo, não é o sacerdote que faz oração de consagração. Quem faz é o rei Salomão, intercedendo pelo povo diante de Deus. Mas isso se encerra ali em Salomão, você não vê mais isso. E isso é explicado porque Davi, ele recebeu o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, aquele salmo, inclusive, que diz, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que se aplica ao Messias. Lembremos que aquele salmo, originalmente, ele era lido por ocasião da coroação do rei, né? E se referia a Davi e sua descendência como reis sacerdotes, como era Melquisedeque, rei de Salém. Aliás, quando Davi recebe a terceira unção, o que é que ele faz? Imediatamente após, ele vai e conquista Jerusalém e traz a arca para lá, vestido de roupa sacerdotal e sacrificando e abençoando o povo. Ele se veste de roupa sacerdotal, do éfode sacerdotal. Mas, bem, a gente não vai falar disso agora, porque a gente vai fugir do assunto, mas enfim.
você percebe que lá no início, já havia um estremecimento entre Judá e as demais tribos. Aqui isso estoura de novo. E mais na frente a gente vai ver que com Roboão, filho de Salomão, a coisa vai degringolar de vez e vai ficar Judá, Benjamim de um lado e as 10 tribos do outro. Quer dizer, havia um estremecimento entre Judá, a tribo principesca, e as demais tribos. Nesse momento aqui, Benjamim é contra Judá. Mais à frente vai estar junto com Judá. Você vê, inclusive, que quem vai tocar fogo na gasolina aqui vai ser um homem de Benjamim. Quando o texto diz que, porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel, está querendo dizer, provavelmente, que Davi, nesse momento, fala e diz, olha, a razão está com Judá. Pronto. Gasolina para tudo que é lado. Esperando só alguém jogar uma faíscazinha assim antes. E o incêndio começar. Isso acontece como nós lemos o versículo 1 de nossa leitura do capítulo 20. Então se achou ali, por acaso, no meio dessa confusão, geralmente tem um cara assim, né? Havia ali um homem de Belial. Essa expressão Belial significa um homem sem valor. Bel aí significa sem, não ou sem, e al significa valor, utilidade. Quer dizer, um camarada sem valor, um camarada vil, desprezível. Quando eles vertem esse termo na Septuaginta, os judeus, os rabinos ali, helenistas, vertem para o grego, eles usam o termo anomia, que significa sem moral. São pessoas sem moral mesmo, não são nem imorais, são amorais, né? Filho de Belial, é um camarada sem escrúpulo. Essa expressão, quando aparece numa das primeiras vezes na Bíblia, lá em Juízes, é usada para se referir a homens que estupraram e assassinaram a mulher. A Bíblia os descreve como filhos de Belial, era um homem sem moral. Então lá estava um indivíduo desse, nesse momento, em que tinha gasolina para todo lado, em que alguém tinha que chegar lá e apaziguar a coisa, aparece um filho de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicre, homem de Benjamim, não por acaso homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse, não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. Pronto. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, filho de Bicre, porém os homens de Judá se uniram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. Tinha acabado de sair de um conflito, uma rebelião, já estava começando outra. E tudo porque a coisa não foi tratada direito. Isso nos ensina muita coisa. Às vezes, uma conversa mal conduzida, uma colocação desnecessária, impensada, que você coloca ali no calor do momento, e aí você vai e fala, pronto, o incêndio começa de novo. O incêndio começa de novo. Se você parar para pensar, foi uma briga boba. Ah, eu queria trazer Davi. Não, mas nós é que temos o direito de trazer Davi. É mais ou menos como aquela briga recente na final do Campeonato Carioca, Taça Guanabara, melhor dizendo, né? Vasco e Fluminense. Ah, mas esse é o meu canto de estádio. Não, mas esse é que é o meu canto, não é o seu canto. Né? E aí quase é um conflito ali, podia morrer gente, e o Ministério Público disse, não, pode entrar, porque a coisa ia degringolar para algo muito pior. Porque esse é o meu canto e não é o seu. Às vezes, as discussões, as brigas, as guerras começam, nem sempre por questões bobas, tá? Às vezes guerras começam por questões muito sérias, mas às vezes começam por questões bobas. Eu é que devia trazer Davi. Não, mas era eu que devia ter trazido Davi. Davi devia até ter ficado feliz. Puxa, gente, esse pessoal me ama. Estão brigando para ver quem vai me trazer, né? Mas aí já havia uma rixazinha, né, das demais tribos com Judá, né? A tribo do rei, Davi, né? E aí uma palavra mal conduzida. Aí
cria aquele clima, e quando há um filho de Belial no meio, é tudo que é necessário para o incêndio começar. E aí o incêndio começa. Davi, então, voltou para sua casa, e aqui ele, diz o texto, encerra suas concubinas. Ele tinha 10 que deixaram para guardar a casa. Elas tinham sido contaminadas por Absalão, né, durante a revolta, e ele nunca mais entrou a elas, quer dizer, nunca mais se relacionou com elas, sustentou elas até a morte, mas elas viveram como viúvas, né? Alguns acreditam que Davi, depois desse episódio aqui, ele parece também, ele já estava com a idade avançada. Provavelmente a revolta do Absalão já foi nos últimos anos do governo de Davi. Não no último ano, mas nos últimos anos do governo de Davi. Ele já estava com a idade avançada, né? Inclusive, quando ele está perto de morrer, doente, ainda trazem uma moça para ver se, como Davi era conhecido por ser mulherengo, né, para ver se anima ele, mas ele, nada. Enfim. E aí disse o rei a Amasa, depois de ele resolver esse negócio lá das concubinas, ele disse a Amasa: olha, convoca os homens de Judá, e em 3 dias eu quero esse pessoal já partindo para caçar o Seba. 3 dias, né? Ou ao terceiro dia, não necessariamente 3 dias, né? Às vezes a gente confunde, né? Não, terceiro dia, ao terceiro dia não significa necessariamente 3 dias, né? Jesus citou ao terceiro dia, né? Ao terceiro dia. É diferente de você dizer 3 dias depois, não, ao terceiro dia. Em relação àquele primeiro em que estava ocorrendo um determinado evento, enfim. Então, ao terceiro dia, contando a partir desse momento aqui, eu quero esse exército já caçando. E Amasa, então, vai lá ter com o pessoal de Judá, mas parece que o pessoal estava indisposto para guerrear, estava meio com medo da guerra, né? A confusão começou, eles estavam com medo de enfrentar as outras tribos, então eles estavam meio indispostos, o que fez Amasa demorar. Ele demorou, não porque a viagem era longa, era curta. Eu acho que provavelmente ele teve dificuldade, é o que a gente pode depreender aqui do texto bíblico, para convencer o pessoal de Judá a entrar com tudo na guerra. Eles estavam temerosos, estavam indispostos de alguma forma, e ele demorou. E aí Davi começou a ficar preocupado. Meu Deus do céu, esse cara está demorando, já passou do prazo. E aí Davi diz para Abisai, irmão de Joabe, o outro general dele, né? Mais mal agora nos fará Seba, filho de Bicre, do que Absalão. Amasa está demorando e essa crise tem um potencial de ser muito maior do que a que tivemos com Absalão. Então, toma tu os servos de teu senhor e persegue Ziba, para que porventura não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Então, Abisai se foi. Mas alguém que não tinha sido chamado para ir foi atrás do irmão. Verso 7. Então saíram atrás dele os homens de Joabe. Aí Joabe foi junto. Joabe era a figura descartada. Não tinha sido chamado para nada. Amasa estava no lugar dele. Mas ele foi seguir o irmão. Davi não deu ordem nenhuma de seguir, mas ele foi seguir o irmão. Para caçar Seba, filho de Bicre, mas não só para isso, né? E chegando eles à Pedra Grande que está junto a Gibeão, quando chegaram a Gibeão, encontraram Amasa, que finalmente tinha conseguido reunir o pessoal de Judá para a guerra, e Joabe então se aproximou dele. Diz o texto que ele estava cingindo da sua roupa que vestiu. Alguns acham que aqui ele não estava com roupa de guerra pela descrição do texto, quer dizer, como Amasa já tinha sido colocado no lugar dele, ele estava meio com a roupa de civil, mas com arma de guerra. E sobre essa sua roupa, um cinto com a espada em seus lombos, na sua bainha. E adiantando-se ele, lhe caiu. Ou seja, a cena é a seguinte: ele vai se aproximar de Amasa, e a gente não sabe se propositalmente ou não, a espada de repente cai da bainha. E aí ele se abaixa para pegar e se aproxima de Asa e pega a barba dele para o beijar, porque era o costume oriental naquela época beijar a barba do amigo quando se encontrava, né? Quando diz beijo, pegou a barba para beijá-la, era beijar literalmente a barba. Era a prática do Oriente naquela época, tá?
Então o que acontece? Veja a cena. Se Joabe chega assim, ó, tirando a espada para ir ao encontro dele, Amasa já tira dele também. O que é que você quer aqui, meu amigo? Né? Eles eram primos, mas ele conhecia a fama sanguinária de Joabe, né? Então o que é que Joabe faz? Joabe se aproxima e, sabe assim, de repente, sem querer, né? Parece que a espada estava meio solta ali na bainha, ela caiu. E ele se abaixou para pegar. Então, não passou pela cabeça de Amasa que... Não, ele foi sem querer. E ele então pegou a espada, meu amigo, tal. E disse Joabe a Amasa, vai contigo bem, meu irmão. E Joabe, com a mão direita, pegou a barba de Amasa para o beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, que ele se abaixou para pegar. De sorte que Joabe, o feriu com ela na quinta costela. Né? Essa história da quinta costela, né, aparece várias vezes, né? Inclusive com Joabe. Né? Com Abner foi na quinta costela também. É uma expressão que significa dizer o seguinte, rasgou o abdômen do indivíduo. Rasgou o abdômen dele. E lhe derramou por terra as entranhas. E não o feriu segunda vez e morreu. Foi um golpe só. Né? Aquele meliante lá, o Adélio, se tivesse aprendido com Joabe, Bolsonaro teria sido presidente, né? Graças a Deus ele não sabia a técnica de Joabe, né? E não o feriu segunda vez e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicre. E um dos moços de Joabe parou junto a ele e disse, porque o pessoal de Joabe, de Judá ficou agora desnorteado. Opa, o cara acabou de matar Amasa. O general, o novo general, o que é isso? Aí um moço lá, um dos soldados lá de Joabe, tomou a frente e disse, quem há que bem queira Joabe e quem seja por Davi, siga Joabe. Pessoal, bem, Amasa era um vira-casaca, né? Joabe acabou de matar o cara. A gente está em guerra, tem que caçar o Seba. Então o pessoal começou a ir, mas sendo que o corpo de Amasa estava no meio do caminho, o pessoal parava para olhar ele sangrando. Então o servo de Joabe jogou um manto sobre ele, tirou ele da estrada, e o pessoal então passou, porque o pessoal parava para ver Amasa naquela situação. Joabe, que mais à frente, quando Davi dá as orientações finais a Salomão vai matá-lo sob a orientação de Davi, que diz para ele o seguinte, olha, Joabe matou 2 homens melhores do que eles, de forma traiçoeira, que foram Abner e Amasa. Interessante que Davi nem menciona a desobediência no assassinato de Absalão, que também estava na conta, né? Tanto é que, logo depois daquilo ali, ele tira Joabe e coloca Amasa. Mas ele cita especialmente esses 2 casos. Ali ele matou Abner e Amasa, homens melhores do que ele, só porque eram melhores do que ele. Traiçoeiramente, homem mau. Então, se você quiser ter paz no seu reinado, meu filho, tem uns indivíduos que você tem que... Um deles é Joabe. A conta dele já estava alta demais e Salomão depois deu fim a Joabe, né? Mas vamos voltar aqui, né? Na continuidade do texto. Então, descobriram que Seba estava numa cidade ao norte, que ficava no território Naftali, que se chamava Abel-Bet-Maaca, uma das cidades mais antigas ali e muito respeitável na época. Era uma cidade que se dizia que havia muitos sábios ali. E quando alguém estava em dúvida sobre alguma coisa, atrás de um conselho, ia visitar os sábios da cidade de Abel, e quem seguia as orientações deles, olha, era na lata, dava certo. E Seba foi parar ali. E Joabe, então, cercou a cidade de Abel, e vieram e o cercaram em Abel-Bet-Maaca e levantaram uma tranqueira contra a cidade, assim que já estava em frente do antemuro, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para o derribar. Estavam forçando o muro para derrubar. E aí o pessoal da cidade entrou em pânico. E no meio do pânico, as pessoas com razão, às vezes, perdem a razão, né? Ou
esquecem de raciocinar para resolver o problema, né? Às vezes você está tão aflito, você não para que é o mais certo você fazer no meio daquela crise ali, parar, pensar numa saída, né? E olha que era uma cidade de sábios, né? Mas vai aparecer alguém sábio aqui para resolver o problema, né? Vai aparecer. Curiosamente, é uma senhora, uma mulher, né? Uma mulher sábia naquela cidade. Interessante que geralmente os líderes da cidade eram homens, mas parece que os homens naquela hora ficaram com muito medo. Ainda bem que tinha uma mulher sábia, né? Esses camaradas aí estão tremendo aí, não vão resolver o negócio. Joabe vai entrar aqui e vai matar todo mundo. Joabe já tinha fama de ser sanguinário. Vai matar todo mundo. E aí a mulher clama de dentro da cidade: ouvi, peço-vos que digais a Joabe, chega-te cá para que eu te fale. Então Joabe se aproximou da parte do muro onde ela estava. E ela perguntou: tu és Joabe? Ele disse: sou. Ouve as palavras da tua serva. Ele disse: ouço. Então falou ela dizendo: antigamente costumava-se falar dizendo, certamente pediram conselho a Abel e assim o cumpriu. Ou seja, Abel era a cidade de sábios. Se pedia conselhos a Abel e quem seguisse conselho, a coisa acontecia. O problema era resolvido. Também somos uma cidade historicamente pacífica. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel, uma das mais antigas, uma das mais nobres, de pessoas nobres. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Você vai destruir algo que é uma bênção. Não, longe de mim fazer tal coisa, que eu destrua a herança do Senhor, devore, destrua essa bênção. Mas tem um indivíduo aí que a gente está atrás dele. O nome dele é Seba, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Se você me entregar só ele, acabou aqui o cerco e a gente vai deixar tudo em paz. E aí a mulher disse: a gente vai mandar ele aí. Eles vão mandar da seguinte forma, né? Não abrir a porta para Joabe entrar, né? Não, fica aí, a gente vai mandar ele por cima, né? Claro que Seba não ia ser lançado, se aceitar ser lançado. E aí fizeram daquele jeito bem, né? Meio, sei lá, Game of Thrones, alguma coisa assim. Cortaram a cabeça, né? E soltaram a cabeça para o outro lado. Joabe conferiu, né? Conhecia a peça. É ele. E voltou para o rei e a coisa acabou. E houve paz naquele momento, né? Bem, mas onde é que eu quero chegar aqui com o final dessa história? Por causa de um indivíduo, Joabe ia destruir uma cidade inteira que era uma bênção em Israel. E olhando na perspectiva agora de quem estava do lado de dentro da cidade, por causa desse único indivíduo, a cidade toda ia morrer. Por causa desse único cara, a herança do Senhor ia ser destruída. Por causa de uma coisinha só, você acaba perdendo a bênção inteira. Quando era só pegar aquela coisinha, aquele malzinho ali, cortar pela raiz, né? E jogar fora e pronto. A bênção é mantida. Às vezes a gente radicaliza numa situação assim, joga a água suja da bacia junto com o bebê. Às vezes só tem um galho contaminado, mas a gente queima a árvore toda. Não é? Às vezes a gente desiste de algo quando na verdade era só uma coisinha que estava atrapalhando. Estava atrapalhando ali o teu emprego, estava atrapalhando o teu relacionamento, o teu casamento. Né? Tem gente que acabou o casamento, e às vezes é uma coisa, ou desistiu daquele empreendimento, ou desistiu de algo que Deus tinha colocado na mão para fazer, por causa de uma coisinha que era só você tirar aquela coisa, jogar fora e pronto, a paz se estabelecia. Você perde a bênção do Senhor por causa de um sebazinho que você só tinha que cortar ele, jogar fora e pronto, a paz se estabelecia. Não é assim? Eu não sei qual é o seu seba, não sei qual é esse probleminha que está ali, mas joga ele fora. Se você não jogar ele fora, a herança do Senhor vai ser devorada. A bênção ali vai se desfazer.
Pegue só esse sebazinho. Se você não está conseguindo identificar ele direito, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus para identificar na sua vida. Arranque esse seba, jogue fora e a bênção do Senhor vai ser preservada na sua vida. E o que não estava dando certo vai dar certo em nome de Jesus. A herança do Senhor, a bênção do Senhor, o tesouro do Senhor não vai ser devorado, destruído na sua vida. Corte seba, jogue fora e a bênção vai ser mantida. Você pode dizer amém por isso? Amém. Salomão, em Cantares, eu marquei esse texto aqui, é um texto bastante conhecido, ele diz o seguinte, Cantares capítulo 2, versículo de número 11 até o versículo de número 15. É um texto bastante conhecido, vamos lê-lo. Eu quero encerrar justamente com essa passagem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. O inverno foi embora, começou a primavera. Que maravilha. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega. Né? No inverno, no frio, o pessoal fica mais encolhido. Né? Mas quando o solzinho chega aquecendo, a gente fica mais animado. Né? Curiosamente, nos países mais frios as pessoas são mais melancólicas e nos países mais quentes as pessoas são mais efusivas, né? Isso é costume de nações mais quentes, essa efusividade. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega e a voz da rola, do passarinho, ouve-se em nossa terra, os passarinhos começam a cantar, que maravilha. A figueira já deu seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma, ou seja, já vai nascer uva, que produz vinho, que é símbolo de alegria na Bíblia. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Pomba minha que andas pela fenda das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, me faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face é prazível. Aí diz o verso 15, apanhai-me as raposas, as raposinhas também, né, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor, ou seja, elas estão para dar uva. Mas se você não tirar as raposinhas, então, não só as raposas, as raposinhas também, aí, meu amigo, você não vai ver o fruto da vide, porque as raposinhas vão destruir tudo. Naquela época, as pessoas colocavam uma cerca ao redor das plantações, que costumavam ser atacadas pelas raposas, né? E aí as raposas grandes não conseguiam entrar ali. Mas a raposinha, o filhote da raposa, né, passava pela brecha da cerca e entrava. E é tão bonitinho. Não sei se já viu um filhotezinho de raposa, mas é tão bonitinho, né? Ele é tão maciozinho, tão bonitinho, mas causa um estrago infeliz, né? Olha, não tira só as raposas, tira as raposinhas também. Eu não sei quais são as raposinhas. Se fosse raposa o problema, você tinha percebido mais claramente, né? Raposa! Uau! Então o problema é que está claro, nítido, patente. Mas às vezes é uma raposinha. Às vezes o sebo é grande, mas às vezes o sebo é pequenininho. É um sebinho. Está lá uma raposinha, mas causa um estrago. Causa um estrago. Então não pense duas vezes. Olha, corte o mal pela raiz. Pega as raposinhas e tira, porque senão não vai vir a uva, não vai vir o fruto da vide, não vai vir a alegria. E as vinhas já estão em flor. Eu creio que na sua vida as vinhas já estão em flor. E alguma área da sua vida que você plantou, cultivou, sob orientação divina, regou, muitas vezes com suas lágrimas, com muita oração, a coisa brotou, floresceu, as vinhas já estão em flor, você já está prestes a experimentar o fruto da vide, né? O inverno já passou, a primavera está aí, o sol está aí, é hora de cantar agora, os passarinhos estão cantando, mas Satanás não quer ver a tua felicidade, então ele coloca uma raposinha lá, um sebinho ali, né? Para estragar a tua alegria. O inverno já passou, agora é primavera, mas ele não quer você cantando na primavera. Por isso ele manda essas raposinhas, as raposas e as raposinhas.
faz o cerco para as raposas não entrarem, mas lembre-se que tem umas raposinhas que passam pela brecha. Que às vezes, por mais que você cerque, ele passa. E aí você tem que ter a paciência de ir lá, procurar, encontrar e colocar fora. E dar fim àquela raposinha. Eu não sei qual é, você sabe, mas em nome de Jesus, identifique, monitore a tua vida espiritualmente, identifique e elimine essa raposinha da sua vida e você vai ver a concretização da bênção, da promessa de Deus na sua vida, nessa área da sua vida que você precisa, pela qual você está tanto orando e que você já viu Deus fazer grandes coisas. Ele quer fazer muito mais, como já disse. Mas para que a herança do Senhor não seja devorada, para que a bênção não seja destruída, é preciso que Seba seja jogado fora, em nome de Jesus de Nazaré. Seja sábio, senão vai perder tudo. Jogue fora o Seba em nome de Jesus. Amém? Since the beginning of time, man has been fascinated about the end of time. Perhaps more mysterious to us than the story of how this world came to be is the story of how this world will one day cease to be. Travel through the Bible to its last book, the book of Revelation, and we find this riveting story in brilliant detail, played out through the lives of some intriguing characters cast in pivotal roles in the end times drama. Their actions jump from the pages. Their voices cry out to us from the future. And their lives give us pause, yet hope. So, through whose lives is the story of the end of this world told? The agents of the apocalypse. O rei Davi deixou uma obra-prima inestimável para nós, o Livro de Salmos. Para todos aqueles que admiram a poesia e a espiritualidade de seus escritos, a CPAD traz um clássico da literatura cristã, Os Tesouros de Davi. Uma obra densa dividida em 3 volumes que reúne os 150 salmos, comentados individualmente pelo príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Enriqueça seu conhecimento com Os Tesouros de Davi, um produto com a qualidade CPAD.